Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Espero que estejam todos bem. Hoje é a nossa quarta aula de literatura. Vamos encerrar as escolas literárias do Brasil Colônia. Vamos ver o Barroco, a escola literária famosa aí, que a gente tem um escritor famoso, Gregório de Matos, e também vamos ver o arcadismo. Acho interessante, hoje é a nossa quarta aula, como eu disse, mas a gente já passou por bastante escolas literárias, né? A gente já viu trovadorismo, humanismo, classicismo, já passamos também pelo quinhentismo, então já deu para a gente ver bastante coisa. E para que a gente não deixe esses assuntos ficarem velhos nas nossas memórias, vamos retomar sempre de vez em quando com algumas questões de vestibulares ou não, mas uma pesquisa que eu fiz traz na internet, trago aqui para vocês, e aí a gente conversa um pouquinho sobre essas questões para que os temas fixem nas nossas memórias, né? Exercitando fica mais fácil. Para hoje, eu trouxe um pouquinho de trovadorismo e um pouquinho de quinhentismo. Sim, vamos misturar sempre indo no passado, vindo para o presente, né? Vindo para coisas mais recentes e assim a gente vai conseguindo criar vínculo com essas matérias e aí a gente vai aprofundando os nossos processos de aprendizagem, beleza? Então vamos juntos para os nossos exercícios. Bom, essa primeira questão é da FUVEST. E aí, sobre o trovadorismo em Portugal, é correto afirmar que a produção literária está escrita em galego ou galaico-português e divide-se em poesia, cantigas e prosa, novelas de cavalaria. Bom, próxima. Utilizou largamente o verso decassílabo porque sua influência é clássica. A produção poética daquela época pode ser dividida em lírico-amorosa e prosa doutrinária. As cantigas de amigo têm influência provençal. A prosa trovadoresca tinha o objetivo de divertir a nobreza. Por isso, tem cunho satírico. Bom, vamos começar pela primeira alternativa, que é o que parece aí, pelo menos para mim, a alternativa que mais faz sentido. Nela, está falando que a produção do trovadorismo foi feita em galego-português. E aí ela vai se dividir nas poesias, nas cantigas e na prosa, nas novelas de cavalaria. A gente conversou bastante que uma marca que a gente pode levar com a gente sobre o trovadorismo é a escrita em galego-português. Por quê? Era uma época que Portugal ainda não estava formado. Então, a língua portuguesa, como a gente conhece, não existia ainda. Então, essa é a marca principal que a gente vai ter na produção literária dessa escola. E aí a gente conversou, mas essa literatura é uma literatura oral. Só que a gente também papeou sobre a questão de que essas cantigas, né, elas foram juntadas em um cancioneiro um tempo depois. Então a gente também tem essa produção escrita. Não foi uma escola literária que produziu exclusivamente cantigas. Também produziu em prosas novelas de cavalaria que falavam das grandes cruzadas e tudo mais. Então, essa me parece a alternativa mais sensata. A segunda, alternativa B, utilizou largamente o verso decassílabo porque sua influência é clássica. Espera aí. Outra coisa que a gente conversou também sobre o trovadorismo é que ele é feito em redondilhas maiores, ou seja, 7 sílabas, né? Na 7 sílaba tônica vai ter a rima, ou em redondilhas menores, que aí seria no caso de 5 sílabas. Ou seja, uma outra coisa importante da gente lembrar, que aí quando a gente conversou sobre o humanismo, sobre o renascimento, é que nessa época os versos decassílabos tomaram conta da estética dessa produção. Então, versos decassílabos não dizem sobre o trovadorismo. A produção poética daquela época pode ser dividida em lírico-amorosa e prosa doutrinária. O que seria prosa doutrinária? Não, né? Não cabe na produção do trovadorismo. A próxima, as cantigas de amigo têm influência provençal.
Provençal, a gente sabe que essa palavra, né, vem de relações que são passadas, são vividas dentro da corte. E as cantigas de amigo, diferente das cantigas de amor, elas vão falar da mulher, né, daquele eu lírico que já viveu aquele amor com seu amado. É um amor que já aconteceu e ele acontece em que cenário? No campo. Então, as cantigas de amor vão acontecer num ambiente provençal, no ambiente da corte. As cantigas de amigo vão acontecer no ambiente do campo. A prosa trovadoresca tinha claro objetivo de divertir a nobreza, por isso tem cunho satírico. Tinha o papel de divertir? Tinha, mas a gente tem um problema nessa questão, que é esse claro objetivo. E outra, a prosa do trovadorismo são as novelas de cavalaria. Então, não tinha cunho satírico nisso. Né? Então, essa alternativa cai justamente por isso. A prosa trovadoresca tinha o intuito de divertir? De fato, tinha, mas ela não tinha cunho satírico. Né? A produção eram as novelas de cavalaria, diferente que a gente vai ter lá nas cantigas, e isso é uma pegadinha, né? Porque lá, diferente do que a gente tem nas cantigas, a gente tem as cantigas satíricas, né? Então, a gente cancela essa alternativa por essa questão. Com isso, a gente fica com a alternativa A, que é sua produção literária está escrita em galego ou galaico português. E vejam que legal, ela não está colocando que sua produção literária foi exclusivamente escrita ou vinculando, deixando com um sentido único de que essa produção literária foi feita de maneira escrita. Não, elas foram juntadas num cancioneiro, mas foi uma escola literária que produziu prioritariamente pela tradição oral, a não ser nos casos das novelas de cavalaria. Próxima questão é a questão do Mackenzie. Sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é incorreto afirmar que a. Refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e os valores altamente moralistas. Vamos comentando já. Isso aí são as características, né? Na verdade, o contexto histórico do trovadorismo. Então, a gente está com a alternativa certa. B. Representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade. A gente conversou que o trovadorismo ele foi uma escola que foi produzida pela nobreza. Ainda que ali, ainda que eles tivessem nas cantigas de amor a ideia de passar esse amor que acontecia nas classes mais pobres, foi produzida por homens que eram letrados, eram homens nobres. Então, essa alternativa a gente já consegue perceber claramente que está errado. Vamos ter esse, não esse apelo, mas essa posse, esse protagonismo da arte popular lá com Gil Vicente, no humanismo. Então, não é aqui. Essa alternativa está incorreta. Essa alternativa seria a que nós selecionaríamos. C. Pode ser dividida em lírica e satírica. A gente sabe que existem também as prosas de cavalaria, então não dá para a gente, ainda que tenha sido pequeno, não dá para a gente considerar só essas duas opções, né? Temos que levar em consideração a produção das novelas de cavalaria. Em boa parte de sua realização, teve influência provençal. Sim, acabamos de falar isso quando a gente fala aqui em cima sobre o apelo popular à arte. As cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, expressam o eu lírico feminino. A alternativa B está incorreta. 3. Também do Mackenzie. Assinale a alternativa incorreta a respeito das cantigas de amor. O ambiente é rural ou familiar. O trovador assume o eu lírico masculino. É o homem que fala. Tem origem provençal. Expressa a coita amorosa do trovador por amar uma dama inacessível. A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria social mais elevada que a do trovador. A gente acabou de falar na questão anterior que as cantigas de amigo são as cantigas que se passam nesse ambiente rural ou nesse ambiente familiar, como a pessoa que escreveu a questão preferiu colocar. Então, afirmações que a gente tem
para refazer sobre as cantigas de amor, as cantigas que estão ali dentro das cantigas líricas do trovadorismo, a primeira escola literária de língua portuguesa. O trovador, nas cantigas de amor, é um eu lírico masculino. O trovador, nas cantigas de amor, é um eu lírico feminino. Em ambos casos, quem escreve é um homem. Tem origem provençal, as cantigas de amor passam dentro da corte. É um amor que expressa uma relação de vassalagem, bastante marcada aí pelas estruturas dessa sociedade feudal. Então, expressam a coita amorosa do trovador. Ele é um coitado, ele ama uma mulher que é inacessível para ele. E aí eles vão colocar essa mulher como um ser superior. E aí a gente conversou também sobre isso, né? Esse amor é impossível na maioria dos casos porque essa mulher possui um título de nobreza maior do que a do seu amante. Quarta questão. Uma das diferenças fundamentais entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo é a autoria, B, o eu lírico, C, a língua em que eram escritas, D, o caráter épico e nenhuma das alternativas, ou nenhuma das respostas. Bom, a alternativa correta da principal diferença que tem entre eles, o eu lírico. A autoria vai ser sempre masculina, vão sempre produzir em galego-português. Caráter épico, o que vai ter são as novelas de cavalaria, né? Porque eles vão passar os cavaleiros, os soldados, enfim, como pessoas que defendem os seus reis, tem toda aquela questão do heroísmo e tudo mais. Nas cantigas a gente já viu que não. Ou elas vão falar ali daquela relação de amor entre o homem e a mulher e o homem, coisas que já aconteceram ou coisas que nunca vão acontecer, ou elas vão pegar e vão satirizar, vão falar mal ali de alguns comportamentos que iam na contramão dos valores daquela época. E aí a gente vai ter as cantigas satíricas. Então a alternativa correta é a B. Assinale a alternativa correta, novamente. Não houve prosa no período trovadoresco. Mas a gente já sabe que está errado, porque a gente vai lembrar das novelas de cavalaria, que sempre falavam ali, tinham como narrativa as histórias dos cavaleiros, as cruzadas, e aí a gente tem histórias, por exemplo, como a do Santo Graal, para a gente lembrar de um exemplo de uma novela de cavalaria. Alternativa B. A prosa no período trovadoresco sofreu a influência provençal. Gente, a gente não pode esquecer de separar duas coisas importantes: a produção em prosa e a produção em poesia. Porque senão a gente vai cair nessas pegadinhas direto. Parece muito, se a gente confundir, se a gente estiver um pouquinho desligado e falar assim, é verdade, sofreu influência. Mas o que sofreu influência? Foram as cantigas. A cantiga de amor sofreu essa influência provençal. A gente sabe que foi tudo ali produzido na corte, etc, etc. Mas o que a gente está querendo dizer é sobre o conteúdo dessa poesia, com o conteúdo dessa narrativa. E aí a gente não pode esquecer, a gente não pode cair nessas pegadinhas. Prosa é prosa, houve uma produção pequena, mas cantigas são cantigas, as poesias eram as poesias. Então, essa alternativa está errada porque as prosas sofreram influências das cruzadas. A prosa do período trovadoresco era exclusivamente histórica. D. A prosa do período trovadoresco era literalmente inferior à poesia do mesmo período. E nenhuma das alternativas estão corretas. A gente já viu que tem coisa aí que tá certo. E aí a questão que fica é a seguinte: inferior aqui na alternativa D, né? Inferior não é a palavra correta, é uma produção menor. Quando o orientador ele constrói as questões, ele quer brincar justamente com a gente, de dar esses nozinhos, né, na nossa cabeça, de colocar essas pegadinhas. Então, vamos tomar cuidado com termos que são absolutos, que, sabe, todas as produções, palavras como inferior, a gente viu outro exemplo um pouquinho ali
acima, né? Outro exemplo que também tenta passar esse caráter de colocar como absoluto uma opinião, vamos prestar sempre atenção. E aí, a alternativa correta é a alternativa C, porque, como a gente conversou, a prosa das novelas de cavalaria, elas estavam falando ali do momento histórico que estava passando, que acontecia, né, um momento histórico vivenciado durante a produção dessa escola literária. Então, a alternativa correta é a alternativa 5. Desculpa, a alternativa C. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira. Fixamos? Então vamos lá. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira. É correto afirmar que é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visam a catequese. Inicia com Prosopopeia, de Bento Teixeira. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica, descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. Bora. A gente precisa, então, encontrar uma alternativa que tenha a maior quantidade de coisas corretas, que não tenha ali nenhuma pegadinha. A alternativa A, então, vamos nos orientar. A gente já conversou sobre o quinhentismo. E a gente disse que o quinhentismo ele não é uma escola literária, para alguns, para outros sim. Mas o que nós temos é que essa foi a primeira literatura produzida em solo brasileiro pelos portugueses. Porque aí, se a gente for considerar, enfim, as questões de bibliodiversidade e as tradições orais dos povos indígenas, né, originários do Brasil, aí a gente sabe que a literatura já tinha começado muito antes, de uma outra forma. Enfim, então a gente tem como a primeira literatura produzida em solo brasileira, não produzida por brasileiros, mas produzidas por portugueses, foi o quinhentismo. O quinhentismo ele tinha dois tipos de produções. A produção informativa, né, da literatura dos viajantes, as cartas, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, e era uma literatura que contava como eram as coisas aqui no Brasil. Junto com essa cambada, vieram também os jesuítas, que produziram aqui no Brasil uma literatura catequética, uma literatura que tinha como intenção colonizar os indígenas, né? Eles se colocavam numa posição ali de não querer escravizar esses povos, mas eles se colocavam numa posição de querer colonizar a mente desses povos. Então, enfim, por mais que fossem defensores, a literatura jesuítica ela é marcada aí por essa história. Bora. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visam a catequese? Não, não são poemas narrativos, são cartas. B. Inicia com Prosopopeia, de Bento Teixeira. A gente não estudou Bento Teixeira em quinhentismo. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuística. Opa! A gente acabou de conversar sobre isso? Encontramos a alternativa certa, mas as demais. Os textos que constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. A gente conversou sobre as cartas e falamos que elas tinham um caráter bastante descritivo. Não existia uma preocupação artística, né? A literatura jesuítica tinha, de certa forma, esse caráter pedagógico, quando a gente vai levar em consideração os povos indígenas, né? Porque eles estavam querendo ensinar ali uma cultura, né? Colocar ali forçadamente uma cultura. Mas as cartas não eram pedagógicas. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar condições encontradas no Novo Mundo. A gente acabou de conversar, né, de fazer, de certa forma, uma pequena crítica a essas não idealizações, na verdade, esse papel colonizador que o português teve logo que ele chegou aqui no Brasil.
né? Sem idealizações, e aí se a gente vai olhar como eles descrevem os povos indígenas, como eles vão descrever o Brasil, a gente falar que sem idealizações, não. Tanto que eles esperaram 200 anos até encontrarem ouro aqui, né? Então não encontraram um ouro de cara, mas mesmo assim fizeram do nosso pai, enfim, fizeram do Brasil um grande campo extrativista para que eles pudessem crescer economicamente. Questão 8. As primeiras manifestações literárias que se registram na literatura brasileira referem-se literatura informativa sobre o Brasil, crônica, e a literatura didática catequética, obra dos jesuítas, romances e contos dos primeiros colonizadores, poesia épica e prosa de ficção, obras de estilo clássico renascentista, poemas românticos indianistas. Bom, a gente está conversando sobre o quinhentismo, então já está na nossa cabeça, né, no nosso imaginário aí, que foi a literatura informativa, a literatura dos viajantes e a literatura catequética dos jesuítas. 9. A literatura de informação corresponde à época, né, corresponde às obras produzidas no quinhentismo, de jesuítas, cronistas e viajantes. São características da poesia de Padre José de Anchieta a temática visando ensinar os jovens jesuítas chegados ao Brasil, e aí a gente, enfim, linguagem cômica visando divertir os índios, expressão em versos decassílabos, como a dos poetas clássicos, né, do Renascimento, classicismo, do século XVI, temas vários, desenvolvidos sem qualquer preocupação pedagógica ou catequética, a gente já abomina essa, né, porque a gente já sabe que o cara tinha exatamente essa visão. Função pedagógica, temática, religiosa, expressão em redondilhas, o que permitia que fossem cantadas ou recitadas facilmente. Essa é a alternativa correta. Vale a leitura de Padre José de Anchieta para que vocês consigam perceber aí a forma com que ele escrevia. Mas, bom, a temática visando ensinar os jovens jesuítas chegados ao Brasil não é a literatura, não é o foco principal da literatura do Padre José de Anchieta. Não tinha uma linguagem cômica. Temas vários, desenvolvidos sem qualquer preocupação pedagógica ou catequética? Não, ele tinha uma literatura que não tinha temas muito variados, a não ser ter como sua produção uma literatura que se preocupasse com a colonização pedagógica, enfim, de práticas catequéticas aos povos indígenas. E aí a gente tem a alternativa D, que é a alternativa que possui uma quantidade de coisas mais corretas, né, elencadas, e aí que seria nenhuma das anteriores. Conseguimos preencher aí a literatura, enfim, todas as questões. Espero que isso ajude vocês a fixar o conteúdo, porque vai ser sempre assim. A literatura, ela está bastante ligada ao contexto histórico, né, as coisas que foram vivenciadas. Eu vou sempre marcar isso bastante com vocês, porque vocês lembrando o momento histórico, fazendo essa junção literatura e história, vocês vão conseguir responder acerca das escolas literárias. Mas sabemos também que essas não são as únicas questões, né, as únicas formas de se ter uma questão no vestibular sobre literatura. Então é importante a leitura das obras clássicas, é importante a leitura de uma poesia ou outra, de um texto ou outro, de uma passagem ou outra desses autores que nós estamos falando, para que vocês consigam absorver. Como o nosso tempo é curto, a gente vai deixar para estudar os escritores que são os mais pedidos, né, nos vestibulares, e esses que são escritores contemporâneos que começaram a cair e discutir, enfim, e aí são temas diferentes do que a gente já está acostumado, porque sempre que a gente vai pegar uma questão, sempre é muito grande, né? Mas quando a gente pega uma questão de literatura e, enfim, é um autor de um outro período, de uma outra escola literária, e aquele avaliador, ele vai te pedir alguma coisa acerca daquele texto, daquele trecho que ele te pediu, ele vai pedir para que você analise isso frente à realidade, na maior parte das vezes. Então, é importante que a gente tenha também em mente
Por isso que é importante, né, a gente fixar essa parte do contexto histórico, mas vale a leitura de todos e a gente se fixa aqui nos recentes, nos autores que vão ser pedidos mais recentemente, e também vamos nos concentrar nos autores que esse ano completam 100 anos. Né? Então, no finalzinho, a gente vai falar um pouco sobre Clarice Lispector, sobre Ruth Guimarães e sobre João Cabral de Melo Neto, que aí pode ser alguns dos escritores que provavelmente vão ser pedidos esse ano. Bom, mas a aula de hoje, na verdade, né, vamos começar agora, então, falando um pouco sobre o Barroco. Na aula passada, quando a gente falou do quinhentismo, eu pontuei para vocês, olha, galera, essa escola literária, ela não é produzida por brasileiros. Vai demorar aí uns 100 anos até que algum brasileiro produza alguma coisa por aqui. E quem são essas pessoas que vão produzir? Qual é essa escola literária? A escola literária é o Barroco. As pessoas que vão produzir essa literatura são filhos de pessoas aí que têm um dinheiro, certo? São pessoas que nascem no Brasil, mas vão para a Europa para estudar. E aí voltam para o Brasil letrados. A gente vai falar do Brasil do século XVII. E o Brasil do século XVII, ele tem algumas peculiaridades na questão nacional, mas também alguns aspectos do contexto histórico, do contexto histórico mundial, que vai afetar essa escola literária, porque essas pessoas que vão produzir essa literatura são pessoas que são influenciadas ainda por esse pensamento europeu hegemônico, certo? Então, aula de hoje, Barroco. Sempre que a gente começa a falar de uma escola literária, é bom a gente lembrar em que momento da nossa história nós estamos. Então, vai se iniciar, na verdade, estamos no ciclo da cana-de-açúcar. Salvador é a capital econômica, é a grande capital do Brasil. E aí a gente vive nesse momento também as invasões holandesas, ou seja, alguns países da Europa, e aí no caso mais especificamente a Holanda, estão crescendo os olhos para o Brasil, né? Está produzindo bem, o país está crescendo, a gente está crescendo tanto até aí o século do ouro, que foi essa escola literária, digamos assim, que conseguiu fazer com que a escola literária seguinte, a gente está vivendo um momento histórico aí de revolução industrial. Mas indo por partes, no finalzinho aí dessa escola literária, Salvador deixa de ser a capital. Quem passa a ser a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, porque é em Minas, lá em Vila Rica, que se descobre o ouro e a gente vai viver na próxima etapa essa era do ouro. Por enquanto, somos um país que estamos marcados pelo ciclo da cana-de-açúcar, marcados pela escravização dos povos negros e pela perseguição dos povos indígenas. E isso vai marcar, né, de certa forma, a produção literária aqui do Brasil. Mas no mundo, o que estamos vivendo? Né? Mundialmente, a gente está vivendo a Contra-Reforma. A Contra-Reforma ela surge por Martim Lutero, e o cara, ele dá... Enfim, ele é o precursor aí do protestantismo. Ele vai começar a fazer alguns questionamentos em cima da Igreja Católica, como, por exemplo, a questão da venda do pedacinho no céu. O Martim Lutero, ele vai começar a questionar alguns valores da Igreja Católica. E aí, com isso, esse movimento crescendo, pessoas deixando de ser católicas, né? Em um momento em que a produção literária já era uma produção que estava muito mais ligada ao pensamento, ao racionalismo, né? A gente está saindo do classicismo, do renascimento, para a gente construir, de certa forma, né? Produzir no mundo esse outro tipo de literatura. Então, todos esses pensamentos, né, chocam a Igreja Católica. E aí a gente tem a Contra-Reforma, né, o movimento da Igreja Católica contra o protestantismo. E aí é realmente uma perseguição, assim, uma caçada às bruxas. Isso é o que marca principalmente, né, o que vai marcar principalmente essa produção dessa escola literária, do Barroco, não só no Brasil, mas como no mundo. Esse homem, ele estava vivendo
uma ideia absoluta de que ele podia gozar dos prazeres da vida, que ele podia pensar, que ele podia ser livre, e aí, de repente, todas essas questões políticas e sociais vão afetar o pensamento dessa época, levando novamente para algumas ideias da Idade Média. E esse homem ele fica confuso. Então, no Barroco, a gente vai ter uma arte que ela vai expressar, de certa forma, um sofrimento de um homem que não sabe se ele tem que viver os prazeres ou se ele tem que viver a vida religiosa. Vai ser uma arte dualista, uma arte cheia de dicotomias. Afinal de contas, isso atravessa o homem, atravessa a sua produção. Então, elenquei algumas características que eu falei agora aí para vocês, essa linguagem dramática, esse racionalismo, esse homem ele pensa demais, né? Por mais que ele esteja também associando o seu pensamento de volta às questões teocêntricas, né? A contra-reforma, o teocentrismo, né? Esse conflito de ideologias, esse homem está pensando. E aí uma coisa importante, o Barroco ele é uma produção literária que é muito rebuscada. Então, nós vamos ter várias figuras de linguagem, não vai ser uma linguagem coloquial. Se antes a gente estava vendo uma literatura que era mais popular, no Barroco essa literatura ela volta a ser uma literatura rebuscada, às vezes até com bastante rebuscado. Falamos aí das figuras de linguagem, essa ligação do homem, saber se deve ser profano, religioso, e aí, por fim, essa arte dualista. Tem alguns conceitos, né? A gente falou do rebuscamento dessa produção, e existem alguns conceitos que são encontrados no Barroco. O cultismo é um deles, é uma dessas formas de rebuscamento. Vai se valer do jogo de palavras. Então, o que é mais importante é a ideia que vai se pensar, que vai se passar, né? O modo que essa ideia vai ser expressada. Perdão, o modo com que essas palavras vão ser colocadas. É mais importante transmitir a ideia do que colocar ali as palavras. Então, no cultismo, o cultismo ele vai se caracterizar por essa linguagem rebuscada, por essa linguagem culta, repleta de jogo de palavras, né, e desse emprego de figuras de linguagem, enfim, de metáforas e de hipérboles. E aí é bom a gente falar só uma coisa. Gregório de Matos, que é o escritor principal dessa escola literária, ele só foi publicado depois de morto. Então, algumas poesias, enfim, que dizem que são de autoria dele, a gente não sabe ao certo. Ao braço do menino Jesus, Nossa Senhora das Maravilhas, a quem fiéis despedaçarem, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte faz o todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Ou seja, as palavras elas são colocadas para que exista um rebuscamento no jogo de ideias que ele está querendo passar, no jogo de palavras que ele está querendo colocar. E aí a gente vai ter o conceptismo, que aí já vai fazer o contrário. Mas vai ser importante a formação dessas ideias dicotômicas. Então, a ideia que eles querem passar é esse trocadilho, esse jogo com as ideias. As palavras que vão ser usadas vão ser palavras rebuscadas, mas o que eles querem chamar a atenção é para exatamente para o jogo de ideias. Por quê? Porque, e aí a gente vai encontrar isso no Sermão da Sexagésima, com o padre Antônio Vieira, quando a gente tem o conceptismo, também conhecido como quevedismo, o que a gente quer, a ideia do autor, ele tem a intenção de te convencer, de te ensinar alguma coisa. Os sermões têm essa ideia, né? Então, esse jogo de ideias no conceptismo a gente vai encontrar na produção de padre Antônio Vieira. Autor principal, né, do Barroco, que a gente conhece, que é o mais pedido, que é o que vale a pena aí vocês darem essa estudada, é o Gregório de Matos Guerra, que recebeu a alcunha de Boca do Inferno.
porque na sua poesia, né, na sua obra, ele vai falar palavrões, vários. Ele vai criticar, então ele recebe esse apelido por conta dessa literatura crítica aí que ele vai produzir. É baiano, foi estudar direito em Coimbra, então quando a gente conversou, né, quem são essas pessoas que vão produzir nessa escola literária? Então foi o cara que teve condições de estudar direito fora. O Gregório de Matos Guerra, ele era um homem de seu tempo. Então a produção dele vai desde a lírico-amorosa até a satírica, passando também pela poesia religiosa. A poesia lírico-amorosa é uma poesia de um amor cortês, né? Não é uma poesia, não é aquele amor que a gente viu no classicismo que já toca na dama, né? É um amor cortês e é um amor que não tem, é um amor sutil, digamos assim. Né? Então, quando ele vai falar de amor, ele fala dessa dama de uma forma sutil, de uma forma que a coloca numa posição angelical. E aí, como eu disse, ele era um homem de seu tempo, então ele vivia ali a dicotomia entre viver os prazeres da vida ou seguir a vida religiosa. Na poesia, seguir a vida religiosa. E aí, na sua produção, né, de poesias religiosas, a gente vai ter o homem que viveu a esbórnia à noite e durante o dia ele vai colocar o joelhinho ali no chão para pedir desculpa para Deus. Então, inclusive tem uma poesia dele que ele fala, né? Quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa, Deus. Então é realmente nesse sentido. Ele está vendo tudo. Era um homem de bordéis, era um homem da noite. Mas o momento que ele estava passando ficava empurrando os valores teocêntricos, os valores de culpa, diferente dos valores que a gente viu no classicismo. Então a poesia dele vai ser marcada por essa dualidade do barroco. Na poesia satírica, que aí é onde a gente vai encontrar os palavrões, ele vai criticar as classes sociais e vai criticar no geral, assim, desde o do cara rico até os escravizados. Ele tinha uma visão de que, enfim, ele cresceu numa Bahia, né, ali cercada pelos seus privilégios, e aí ele vai para a Europa cercado dos seus privilégios. Quando ele volta da Europa, ele volta um homem um pouco mais pensante. Então ele vê uma terra que realmente foi devastada pela colonização, onde aconteciam furtos, aonde a prostituição já era normal, e ainda que ele vivesse essa esbórnia, ele ia fazer, enfim, criticar todos esses comportamentos. Aí a gente tem o Padre Antônio Vieira. A obra mais famosa que a gente tem dele é o Sermão da Sexagésima, a obra que eu indico, na verdade, que vocês leiam, só para que vocês tenham conhecimento. No Sermão da Sexagésima, e aí vale a pena a gente falar um pouquinho do caráter do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele tinha também essa tarefa de protetor dos indígenas, né? De não querer que os indígenas fossem escravizados, afinal, grande parte dos portugueses, quando chegaram aqui e viram aquelas pessoas vivendo bem com a sua nudez, eles acharam aquilo muito estranho, chegaram a achar que fosse de fato angelical, pessoas livres de pecado, porque quando Adão e Eva se vestem, é porque eles encontram o pecado, eles já não conseguem olhar para si com naturalidade. E, enfim, essa questão marca para eles a pureza dos povos indígenas por conseguir conviver com a nudez. Para eles eram povos angelicais que não deveriam ser escravizados. Então, eles batiam de frente com algumas pessoas. O padre Antônio Vieira, então, ele vai fazer, como a gente está vivendo aquele momento da Contra-Reforma, onde os valores teocêntricos eles querem voltar a se impor, eles, de certa forma, tomam de novo protagonismo na produção artística e na produção literária. O padre Antônio Vieira ele vai fazer da sua produção, vai fazer do sermão a forma de se criticar os padres, a forma de se criticar a coroa, porque, enfim, ele não concordava com o posicionamento
dessas pessoas. Massa? Obras. Escreveu profecias, e aí são aquelas obras de cunho de visões religiosas. Escreveu cartas, e essas cartas vão descrever a época e os conflitos sociais que se passavam. E escrevia os sermões, que aí os sermões tinham cunhos pedagógicos. Pedagógicos sejam no sentido de catequizar, continuar na catequização dos povos indígenas, né, para que eles deixassem de ser selvagens e passassem a ser homens, enfim, homens já colonizados. E aí a gente tem o sermão da sexagésima, que é um sermão que pode ser marcado por esse caráter de querer passar um sermão para os outros padres. Passado isso, a gente vai entrar na próxima escola literária. E aí vai sempre aquele remember. Nada encerra e começa outro, não se acaba uma coisa aqui e já em seguida se começa, né? Tanto que a gente vê aí que passou-se 2 séculos praticamente do final do trovadorismo até o começo do barroco. E as ideias da Idade Média, elas voltam a querer cruzar o pensamento dentro do barroco, né? A trazer de volta suas ideias. Isso é quase atual demais, se a gente levar em consideração, por exemplo, que o presidente tem ideias da Idade Média e a gente já está em 2020, não é verdade? Enfim, mas a gente passa para o arcadismo. E eu disse isso só para falar para vocês que um artista importante que a gente não abordou aqui no barroco, que não produz literatura, né, ensina esculturas, o Aleijadinho, que é um artista barroco, ele não produziu no período do barroco, né? Ele já produz ali no começo da outra era, né? Já começa a produzir já no século XVIII, quando a gente tem início ao arcadismo. Então, só para que a gente rememore sempre que as coisas são fluidas, né? As transições na literatura, elas acontecem de forma fluida. Nada acaba num dia e começa no outro. Então, vamos agora para o século XVIII para a gente estudar o arcadismo. Arcadismo que vem de Arcádia, né? Arcádia, aqueles campos pastoris onde os homens viviam em harmonia com a natureza na Grécia. E é exatamente disso que a gente precisa lembrar para que a gente deschave o conteúdo dessa escola literária. Valores pastoris, né? Retomada aí desses valores greco-romanos, esse valor pela natureza, pelas coisas simples. Mas, professora, a gente estava lá no classicismo e você me falou que a gente estava vivendo os valores greco-romanos. E aí agora a gente foi para o barroco, e antes era teocêntrico, e aí foi para antropocêntrico, aí voltou de novo o teocentrismo querendo tomar de conta a postura de uma época, influencia toda uma literatura, toda uma enfim, toda a produção de obras literárias, de obras de artes plásticas, e aí agora a gente volta para um pensamento antropocêntrico, um pensamento que vai vai valorizar a vida simples, que vai acreditar na pureza do homem, na natureza. Sim, minha gente, essa é a literatura. É um vai e volta, né? E aí vamos fixar na nossa cabeça quem está produzindo essa literatura. Essa literatura ela é produzida para se levar em frente, para que se estenda a memória, as narrativas do pensamento hegemônico, né? Então, o que a gente vê? A gente vê hoje em dia enfim, uma pressão muito grande das entidades religiosas em cima da política. E assim, hoje em dia a gente consegue ter isso de uma forma horrenda, né? Com uma ministra, enfim, da família que tem valores totalmente anticristãos, mas que se diz ali como cristã, né? E pessoas cristãs dizendo que aquilo que esse governo está fazendo não é cristão. Então, essa tensão política, essa tensão social e econômica, ela influencia a literatura. E essa literatura que a gente conhece, essa literatura hegemônica, ela é marcada fortemente pelo interesse das classes dominantes, que dividem aí o seu interesse entre a direita mais conservadora,
a direita mais liberal. Diversas foram as formas que a gente chamou essas pessoas durante todo esse tempo. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas hoje em dia são o 1% mais rico e que foram as classes que foram ricas e ricas e ricas ao longo de todos esses séculos. Então, sim, gente, a literatura é esse vai e volta. E é esse vai e volta porque ela é produzida no seio de uma sociedade que vive, enfim, no meio desse jogo político. Voltando para a Arcádia, voltando para o arcadismo, o que a gente está vivendo nessa época? Vamos voltar um pouco no barroco? Lembra que eu conversei com vocês? Eu falei, gente, a gente está vivendo o ciclo da cana-de-açúcar, vamos entrar no século do ouro, e isso vai permitir que lá na Europa isso gere uma revolução industrial. Sim, porque sejamos honestos, o que possibilitou aquele grande avanço econômico da França, o que possibilitou a revolução industrial foi o ouro e foi toda a exploração que eles fizeram aqui nos países que eles acabavam de chegar, não é mesmo? Então a gente vai estar vivendo na Europa o século das luzes. Essas pessoas estão pensando, essas pessoas querem fazer revolução. Não é à toa que é nesse momento, inclusive, que se acontece a independência dos Estados Unidos, né? Então, a gente está vivendo um momento econômico no mundo que está exigindo aí algumas mudanças, né? Enfim, estruturais na sociedade. No Brasil, a gente tem Vila Rica como ali o grande polo, né? Vila Rica, hoje Ouro Preto, como um grande polo da extração de ouro. Então, a gente tem o ciclo da mineração bastante presente, a gente tem o ciclo da mineração como um fator histórico importante vivido durante a produção do arcadismo. E aí, outra coisa que está ali acontecendo naquele momento é a Inconfidência Mineira. Né? O Brasil está querendo deixar de ser colônia, afinal de contas, eles pagam impostos altíssimos a Portugal. E alguns homens ricos, donos de terra, não querem mais isso. Alguns homens nem tão ricos assim, como o próprio Tiradentes, também não queriam isso. Mas a Inconfidência Mineira foi um movimento grande pela independência do Brasil, e aí que não pautava a libertação dos povos negros para que esses povos fossem seres que fossem possuidores de direitos civis, que fossem possuidores de si. Né? Na verdade, na Inconfidência Mineira, o que a gente tem é um pensamento de se libertar o negro para que esse negro ele passe a ser uma pessoa que vai contribuir economicamente com o crescimento daquele país. Vale lembrar isso também. E assim a gente já consegue entender que esses revolucionários, essas pessoas que participaram da Inconfidência, são as pessoas que vão produzir a literatura dessa época, mas lembremos, são pessoas que estão produzindo literatura a partir do seu lugar de privilégio dentro de uma sociedade colonial. Outra coisa importante que está acontecendo aqui no Brasil é a expulsão dos jesuítas. Né? Rola uma caçada à bruxa aí, atrás dos jesuítas. Pegamos então esse momento histórico, né? Vimos aí o mundo, enfim, crescendo demais economicamente, o Brasil sendo bastante explorado, os povos negros sendo bastante explorados, vários impostos sendo pagos a Portugal. Estamos vivendo isso. Mas os homens dessa época, por terem como uma característica do seu pensamento, né, o racionalismo, eles vão estar produzindo a partir do quê? Né? Quais são as características que vão marcar essa escola literária? O que a gente vai encontrar aí na produção desses caras? Quando eu falei de Arcádia para vocês, a gente lembrar, né, desse homem puro vivendo em natureza, Arcádia, a palavra do grego, a gente já mata todas as características do arcadismo, que vai falar sobre uma vida simples, vai dar valor a uma vida simples, que vai aí trazer imitação dos clássicos. Ai, professora, quais são essas imitações desses valores gregos romanos? Simplicidade, pureza do homem,
bem viver, aproveitar o material, aproveitar o dia, né? E aí a gente vai ter aí presente bastantes palavras, né, bastante expressões em latim, e aí também vamos ter nessa produção uma ausência de subjetividade, não existe um eu. Quando, por exemplo, vai se falar de amor no arcadismo, não é um amor possuidor, é um amor romântico, é um amor que nem toca a mulher, sabe? Então é desse amor que a gente está falando, de um amor que vai viver feliz ali no campo, com as ovelhinhas e a sua pastora, é desse amor. É, como estão inseridos na natureza, uma característica que vai marcar essa simplicidade é esse bucolismo e o pastoralismo, né? As cenas que vão se passar dentro dessa produção dessa escola literária vai ser cenas naturais, do homem inserido na natureza, mostrando que a simplicidade é onde se tem a maior quantidade de coisas perfeitas. Expressões comuns da gente encontrar em latim nessa escola literária são essas expressões que vão falar dessas questões do pastoralismo, que vão falar dessa questão da simplicidade e vão falar do curtir o dia, né? Vão falar dessa característica dos valores greco-romanos que dizem ao homem que ele deve aproveitar, né, o hedonismo, que ele deve aproveitar o dia, que ele deve aproveitar a sua vivência. Então, vamos encontrar locus amoenos, que vai falar desse lugar agradável, desse campo agradável, da natureza, de fugir do urbano, porque afinal de contas o urbano ele é muito perturbador, ele é muito barulhento, e aí também vamos encontrar o termo famoso, carpe diem, que é sobre curtir a vida, curtir, aproveitar cada momento. Na produção lírica, dois escritores bastante importantes, a gente tem aí Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, né? E como a gente conversou, as pessoas que produziram nessa escola literária, eles, né, boa parte deles eram ali os inconfidentes, que queriam ali lutar pela independência do Brasil, para que o Brasil deixasse de ser uma colônia. E por isso, eles tinham que usar outros nomes, né, para que, enfim, usar pseudônimos para que eles não fossem reconhecidos, né, para que eles não fossem perseguidos. O Tomás Antônio Gonzaga, quando ele escreve a Marília de Dirceu, Dirceu é ele, né? Dirceu é o seu sobrenome, é o seu pseudônimo. Então, a gente tem aí essa marca. Na produção dos épicos, Basílio da Gama com o Uraguaia e o Frei Santa Rita Durão com o Caramuru, a gente vai ter, pela primeira vez, a exaltação dos povos indígenas numa literatura. Em ambos os casos, o homem branco ele tem protagonismo, né? Em ambos os casos, o homem branco vai salvar o fim, né? Vai salvar a narrativa, vai garantir ali o felizes para sempre. Mas são essas obras, e aí principalmente o Uraguaia é mais pedido, né? Do Basílio da Gama é mais pedido nos vestibulares, então vale a leitura do Uraguaia. O Caramuru do Frei Santa Rita Durão, ele é menos pedido, né? Mas tem produção audiovisual, tem filme, então para que a gente não perca a oportunidade de conhecer a história, de conhecer sobre o que fala essa obra, vale a pena que nós assistamos aí esse filme, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai falar só sobre romantismo e vamos trazer mais algumas questões, mas o romantismo aí, ele tem uma produção bem vasta, são vários autores que são importantes, é o que é mais pedido. Essas escolas literárias que nós vimos até agora, elas caem, nunca caem no mesmo ano, sabe? Barroco e arcadismo certinho. Mas já tem um tempo que não cai nada sobre arcadismo, então é bacana a gente retomar isso, porque quando uma coisa fica muito tempo sem cair, às vezes cai, né, do dia para a noite, então para que nós não sejamos surpresos. O barroco é uma escola que a gente escuta falar, enfim, é praticamente uma marca assim do ensino médio, né? É uma coisa que a professora com certeza falou bastante na nossa cabeça, com certeza a gente lembra do Aleijadinho. Então vale a pena que a gente dê aí uma debruçada para entender um pouquinho sobre o Gregório de Matos, né? Que a gente dê uma lidinha nas produções
religiosas dele, mas que a gente também deu uma lida sobre a produção satírica do Gregório de Matos. Ele vai fazer críticas e usar palavrões à Bahia daquela época e críticas realmente bem fortes. Que se a gente fosse, enfim, não que os valores dele, enfim, sejam os valores mais corretos, mas se nós fôssemos pegar a obra dele e fôssemos analisar, tem bastante coisa que o examinador ele pode pedir para que se faça comparativos com hoje em dia, né? Dependendo do. Tem uma poesia do Gregório de Matos que é que com 2 Fs descrevo a minha cidade. Um F de furtar e o outro F de foder. E aí, imagina que o examinador coloca essa questão para vocês na prova, né? O que Gregório de Matos estava querendo dizer com isso? Ou melhor, né? Essa frase de Gregório de Matos ainda pode ser usada hoje em dia, se a gente olhar a São Paulo, a São Paulo, enfim, que nós vivenciamos, ou a cidade que nós vivenciamos, e a gente sabe que por conta das desigualdades sociais, a criminalidade está bem grande. Então, o furtar é realmente, né, uma realidade das metrópoles. E quando a gente pensa na prostituição, na prostituição dos corpos de mulheres, isso continua sendo uma realidade. Então, sim, a gente pode falar, quem não anda aqui em São Paulo, à noite, na Praça da República, na Luz, e não consegue perceber o quanto a prostituição ainda é uma realidade presente para a subsistência dessas pessoas, não é mesmo? É uma realidade. Dá para a gente fazer um comparativo? Então, acho que vale a pena aí que a gente dê uma lidinha no Gregório de Matos, deem uma lidinha no Basílio da Gama, né, no Uraguaia, e também assistam o filme Caramuru. É um filme massa, vocês vão gostar. Beleza? A gente se encontra quinta-feira que vem. Eu aguardo vocês. Até mais.